Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Pega o cafezinho, a professora pegou já, aqui ó, maravilha, tá? Pega a apostila de vocês, hoje a aula vai ser usando a apostila, é uma aula curta, mas é uma aula assim, se eu pudesse dizer o tanto que ela é importante, Aliás, todas as aulas eu falo que é importante, né? Então, eu não tenho moral. Mas basicamente essa aula vai fazer a gente entender a dinâmica da Primeira Guerra Mundial, tá? Por isso que é uma aula importante. Afinal de contas, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, estamos falando sobre potências, entre aspas, europeia, tanto que muitas nem eram mais tanta potência assim, né? E luta por território, vocês vão entender por quê, tá? Então essa aula se chama Os Movimentos Sociais e Políticos do Século XIX, a reivindicação pela emancipação nacional, beleza? Bom, meus queridos, então aí abre a apostila na página 307, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, primeiro tópico fala que nessa nova organização dos territórios nacionais, a dinastia Romanov, que é a dinastia que controla a Rússia, vai acabar perdendo muitos territórios e vai ser enfraquecida. Mas não só porque ela perde território. Esses territórios eles não eram procurados por nada. Eles eram procurados porque havia uma necessidade de emancipação do capitalismo europeu, certo? E em comparação, por exemplo, com a Inglaterra, que é o maior reino aí da história, e que até hoje, inclusive, é o maior reino do mundo, né? A Inglaterra estendia sua influência capitalista sobre metade do mundo ou até mais. Os ingleses costumavam dizer que eles tinham orgulho de serem um reino onde o sol não se põe, ou seja, né? Onde o tempo todo, em algum local desse reino, é dia, né? E os Romanov, assim como os Habsburgo da Áustria, e Habsburgo, por incrível que pareça, são sim os parentes aí do Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais aí do Dom Pedro II na aula sobre o Segundo Reinado, que é a próxima aula, tá bom? Mas sobretudo, a Alemanha e a Itália foram os dois principais países que passaram pelo processo de construção de uma identidade nacional e o rompimento com os antigos regimes. Na segunda metade do século XIX, o projeto industrial da Prússia, que eram os estados alemães, eu sempre bato mão, assim, bato a mão na tecla disso, de falar a Prússia era a Alemanha, porque sempre tem aquele aluno que vai achar que a Prússia era a Rússia, tá? E aí a vontade de fazer uma questão da prova só pra sacanear é grande. Desculpa, meus queridos, tá? Eu sei que vocês estão bravos aí. Mas olha só, continuando. Principalmente os alunos que não gostam de questões de múltipla escolha, né? Minha gata vai pular na mesa. Pronto. É isso aí. Então, continuando. O projeto, então, da Prússia e do Piemonte, que é a Península Itálica, deu origem a um projeto centralizador monárquico comprometido com os interesses burgueses. As burguesias viam na unificação dos estados alemães e italianos uma forma de ampliar os mercados e alavancar o desenvolvimento industrial. Lembrando que a Itália estava com uma dificuldade enorme de fazer um parque industrial, né? Enquanto a Alemanha, ela estava investindo em tecnologia para desenvolver esse parque industrial, tá bom? Cabia a eles agora ter território para poder distribuir a demanda dos produtos que eles tanto produziram, quanto também criar formas de captar, né, no caso aí, cooptar, né, nesse caso, matéria-prima, né? Porque a indústria também precisa. A indústria precisa de ferro para ser construída. A indústria precisa de, basicamente, madeira. Se eu tenho uma indústria de, sei lá, carne, eu vou precisar de um latifúndio de carne para abastecer essa indústria, né? Então, havia uma grande preocupação nessa ocupação territorial dos europeus para poder consolidar o capitalismo na Europa, tá? Então, continuando, mais um gato subiu na mesa, gente. Então, olha só, o ressurgimento italiano, ressurgimento, acho que é, porque os italianos têm essa coisa do G diferente, né? Nome dado ao movimento pela unificação nacional, ocorreu sob a liderança do ministro Piemonte, Camilo Cavour, que conduziu uma sucessão de guerras contra diversos inimigos. Com a incorporação de Roma em 1870, finalizou-se o processo de formação do Estado Nacional Italiano. A capital do novo reino foi transferida para essa cidade. A perda da soberania de Roma
fez com que o Papa não reconhecesse o novo Estado, gerando uma questão diplomática só resolvida em 1929, quando Mussolini assina o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini, como eu já mencionei, e nesse tratado estabelecia-se que a Igreja passaria a reconhecer a existência do Estado italiano, tá? Beleza. Então, assim, o que vocês estão vendo aqui é um adiantamento das próximas aulas, por isso que eu falei que essa aula é importante, tá? Primeiro, esse ressurgimento italiano que vai transformar Roma na sede que era a sede da Igreja Católica em capital da Itália, vai criar um climão chato entre a Igreja e a Itália. Mas outro climão chato entre a Igreja e a Itália é a tensão entre os trabalhadores e a burguesia. Uma vez que esses trabalhadores italianos vão cada vez mais se associar aos sindicatos, tanto de origem anarquista quanto de origem socialista, tá? Até que finalmente eles vão fundar o PCI, que é o Partido Comunista Italiano, tá? Mas antes dessa fundação, vai ter na Itália vai ter um grande embate entre a igreja, que tinha um partido na Itália. Isso é uma coisa muito importante de ser falada. A igreja tinha um partido político da Itália, isso é totalmente novo em comparação com o Brasil, porque por mais que no Brasil a gente teve a influência da Igreja Católica, galera, a gente nunca teve um partido católico, né? Então, por mais que a gente tenha um partido social cristão hoje, né? É um cristão puxado pro evangélico, certo? Da Igreja Católica em si não tem, e eu acredito que a própria igreja não tem interesse, né, em criar um partido e tudo mais. Eles sabem que quando eles precisam ter uma mobilização política, eles podem usar as missas, então aqui não tem muita necessidade da criação de um partido. O caso da Itália é um caso à parte, né? Aliás, o caso da Itália é um caso à parte e eu vou especificar mais, de maneira mais incisiva a história da Itália quando eu falar do surgimento do Benito Mussolini. Mas dá pra perceber que com a movimentação, quando ele conseguiu se transformar no primeiro-ministro, né, da Itália e acabou se tornando um ditador, a primeira coisa que ele fez foi transformar o Vaticano num território independente da Itália que pertencesse à igreja. Por quê? Dentro do Vaticano, a gente tem tanta grana, tanto ouro, que, segundo pesquisadores, dava para acabar com a fome do mundo 2 vezes. Entenderam por que a igreja ficou pistola, né, com o rei da Itália quando ele tirou Roma dela? Ali está acumulado todas as riquezas da igreja. Então vai começar uma luta por essas riquezas, certo? Então a perda da soberania e da cidade de Roma vai gerar essa treta. E aí, finalmente, a unificação nacional alemã foi conduzida por Otto von Bismarck, ministro e rei prussiano, e também o ministro, rei prussiano, Guilherme I Bismarck, que promoveu uma série de guerras contra inimigos externos, o que deveria resultar em ganhos para os alemães. Os processos que culminou a vitória franco-prussiana que foi uma guerra de 1870 a 1871, que foi usar o caminhão que vocês imitam aí passando de fundo, lá na escola, que foi usada para exaltar o sentimento nacionalista germânico. Após o conflito, celebrou-se a festa da vitória em Versalhes e a coroação de Guilherme I como fundador do Segundo Reich. Outra coisa que vai ser importante para a gente daqui para frente. Entender que na Alemanha já havia essa concepção de Primeiro Reich, Segundo Reich. O Primeiro Reich seria o Império Alemão logo que se consolida o cristianismo, né? Depois vai vir o Guilherme I, né? Guilherme Bismarck, e vai consolidar o Segundo Reich. O que a gente vai chamar de Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão, é a ascensão do Hitler. E por que império? Porque tinha intenção imperialista, tá? E quando eu digo que tinha intenção imperialista, é no sentido assim, havia uma intenção do Hitler em colonizar, em invadir outros territórios. Qual que é o primeiro território que o Hitler invade? A França. E não é à toa. Além de ter tido essa guerra franco-prussiana em 1870 a 1871, ainda a França, na época do Tratado de Versalhes, pós-guerra, vai tirar territórios da Alemanha. Isso vai criar um ressentimento tão grande dos alemães, mas tão grande que o primeiro território que eles vão querer vingança é a França, né? E eles vão consolidar a invasão aí alemã à França durante muito tempo. E é triste o que acontece na França na Segunda Guerra, galera, porque por um lado, os franceses
foram desumanos com a Alemanha, então eles meio que colheram o que eles plantaram. Por outro, a população da sociedade civil não tinha nada a ver com isso, né? Com essas decisões de Estado. E, de certa maneira, foi a população que mais foi atacada, né? Entre essas populações, muitos intelectuais foram assassinados, fuzilados, né? Então é muito complicado, tá? Mas o ressentimento entre França e Alemanha vai começar aqui, tá? Então, ao final da assinatura do Tratado de Frankfurt, que é uma cidade da França, da Alemanha, do qual se oficializou o fim da guerra e ratificou a perda de regiões de Alsácia e Lorena pela França. Lembra que eu falei? Aumentou a rivalidade entre francos e germânicos, antagonismo que se fez presente na Primeira Guerra Mundial. Após a unificação, o processo industrial alemão deslanchou, transformando o país numa potência capaz de rivalizar e disputar mercados com a Inglaterra. Gente, essa é a razão da Alemanha ser tão atacada na Primeira Guerra. Ela vai conseguir, de uma hora para outra, com pouco território, muito pouco território em comparação à Inglaterra, deslanchar em termos capitalistas por ter investido na modernização de suas indústrias. Tá? Então, diferente da Inglaterra, que está vendendo produtos manufaturados mais simples, né? Ou até brutos, que nem os tecidos que eles vendiam, a Alemanha daqui a pouco já vai ter carro, né? A Alemanha já vai estar produzindo carro assim em alta escala, né? Para vender popularmente, dentre outras cositas más. Então a Alemanha, ela vai ser extremamente atacada porque ela começou a ter uma ascensão capitalista. Isso vai gerar um ressentimento do povo alemão, gente, tão grande, porque imagina seu país avança, se torna um dos países com maior avanço científico de sua época, e as outras potências se sentem com uma certa inveja disso, e atacam o seu país descabidamente, tiram o território, acabam com tudo do país, né? E ainda falam, mas vocês estão proibidos de formar exército, hein? Até parece, gente. A primeira coisa que os alemães fizeram quando o Hitler foi pro poder foi fazer um exército. Mas enfim, né? Até parece que eles não iam se vingar de toda essa questão que fizeram com eles, tá? Então presta bastante atenção. Qual que é o principal elemento dessa aula? Primeiro, Alemanha e Itália estavam formando seu território nacional e estavam, sim, expandindo, seja de um jeito ou de outro. Seja pegando Roma para si, seja modernizando a sua indústria. Isso vai fazer a França e a Inglaterra ficarem de olho nesses países e começar a ter atitudes de controle sobre eles, o que vai gerar uma rivalidade maior. Quando estourar a Primeira Guerra Mundial, uma coisa que é inacreditável pra gente hoje, porque se estourasse uma guerra, eu garanto que muita gente ia acabar chorando, ia ficar triste, né? Sabendo o quão é destrutivo uma guerra. Meus queridos, os alemães comemoraram quando a Primeira Guerra aconteceu. Os franceses comemoraram, os ingleses fizeram até grandes marchas de comemoração em Londres. Então, assim, eles já estavam com tanto ódio entre si que quando estourou a Primeira Guerra Mundial, eles achavam que ia ser uma guerra rápida, eles achavam que ia ser o fim de todas as guerras, a Primeira Guerra, que era a Guerra das Guerras, né, que eles chamavam, que era basicamente para pôr fim em todos os conflitos, né? Como a gente acabou de ver, acabou de acontecer um conflito entre França e Alemanha. Eles queriam pôr fim em todos esses conflitos e eles acharam que ia ser rápida. Resultado, a guerra não foi rápida, né? A guerra vai demorar 4 anos. Os soldados vão enlouquecer nas trincheiras, desculpa, gente. E além deles enlouquecerem nas trincheiras, o prejuízo dessa guerra vai ser incontável em vários quesitos, né? Primeiro no quesito de mortes, segundo no quesito de sustentação, economia, dentre outras coisas, alimentação, né? E, gente, está dando para ver que eles estão, assim, criando pequenos blocos nacionais, que depois da guerra vão basicamente se desenrolar. Então, da mesma maneira que a Itália e a Alemanha estavam preocupados em se unificar, na guerra eles vão se unificar também. Da mesma maneira que os eslavos, que são os russos, vão ficar de lado de tudo isso, eles vão se unificar aos russos da guerra. Da mesma maneira que a Inglaterra e França está ressentida pela Alemanha estar produzindo melhores produtos mais modernos, eles também vão se unificar. Isso vão fazer as tríplices da guerra, tá?
A única novidade é os Estados Unidos, mas depois eu explico na hora que a gente chegar em aula de Primeira Guerra, tá bom? Então, galera, é o seguinte, tem um exercício para vocês, tá? Sobre o Estado Nacional Italiano. Eles estão falando que era um sistema oligárquico, ou seja, era uma pequena burguesia que mantinha o poder, certo? Era uma unificação muito frágil e o rei era muito autoritário. Outro detalhe importante é que as grandes imigrações, tanto italiana quanto portuguesa, espanhola, né, e alemã, vão acontecer agora no Brasil, né? E por quê? Porque o rei italiano, galera, que era o rei Vítor III, se eu não me engano, ou nessa época era o rei Emanuel, mas eu acredito que era o Vítor III mesmo. Ele era um cara muito elitista. Ele queria eliminar os pobres da Alemanha, porque os pobres, a maioria, eram de esquerda, eram anarquistas. E ele via no anarquismo uma ameaça à sua condição de monarca da Itália, né? Que era essa família aí que controlava a Itália, tipo uma oligarquia monárquica, certo? E aí, pessoal, ele vai incentivar essa imigração para os italianos saírem da Itália pobres, e principalmente para esses italianos que causam confusão na visão dele. Então esse monte de anarquista socialista vai vir para o Brasil, tá? E por isso que vão começar as jornadas de direitos trabalhistas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que o imperador tinha era um desprezo muito grande pela esquerda. Não é à toa que quando Mussolini sair do Partido Socialista, porque, gente, por incrível que pareça, o Mussolini era socialista. E eu que sou socialista, me dá até arrepio de pensar nisso. Quando ele sair do Partido Socialista, ele vai ir para a extrema-direita, né? Isso é uma coisa tão comum, quando uma pessoa é de esquerda, mas ela é muito radical, e a esquerda não basicamente não gosta desse radicalismo pesado dela, muitas vezes ela vai para a extrema-direita, né? A gente tem exemplos, muitos exemplos de história mundial disso. Mas o Mussolini, quando ele vai para a extrema-direita, a primeira coisa que ele faz é ir até o rei. Porque ele era um dos que odiava o rei, que queria o fim da monarquia. E aí a primeira coisa que ele faz é tentar se justificar e falar, olha, eu preciso do seu apoio contra essa esquerda que quer te destruir, né? E ele vai conseguir, tá bom? Então assim, essa parte da história é meio nebulosa, parece meio difícil, mas não é não, tá, galera? É sobre expansão do capitalismo europeu e as tretas internas que criaram em torno disso, por conta das indústrias, por conta das elites da época, tá? A maioria dos estados eram regidos por reis ainda nessa época, tá bom? Inclusive aí no caso, Romanov, o rei Vítor III, o Emanuel, que é o rei da Espanha, se eu não me engano, dentre outros, tá? Então é isso, meus queridos. Façam atividade 1 e atividade 2. Qualquer dúvida pode chamar, pois são atividades bem interessantes, tá? E a próxima aula sobre segundo reinado vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Espero que vocês gostem. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.